Associação em paralelo. Bom, na associação em paralelo, eu posso ter um ou mais resistores ou um ou mais elementos, agora configurados em paralelo no circuito. Ó, vou ter a fonte, vou ter um resistor aqui, e vou ter outro resistor aqui. Ó. Perceba que a configuração mudou, né? Então aqui eu vou ter R1, aqui eu vou ter R2, aqui eu vou ter a tensão. Beleza? Bom, agora a coisa mudou. Por quê? Eu vou ter uma corrente aqui, vamos chamar aqui de V total, né, de novo. Eu vou ter uma corrente aqui que vai sair da fonte. Beleza? Essa corrente que vai sair da fonte, vou chamar ela de V total, quer dizer, de I total. Porém, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto, existe o que a gente chama de nó. Que é aquela bifurcação, né, aquele ponto ali onde existe mais de um caminho, que eu comentei no circuito anterior. Então, nesse ponto aqui, a corrente tem dois caminhos. Então, quando ela chega no nó, ela vai se dividir. Então, em R1 vai chegar uma corrente aqui, a gente vai chamar de I1, e para I2, quer dizer, para R2 vai uma corrente que a gente chama de I2. Então, perceba que a corrente chegou em um nó e dividiu, né? Parte dela foi para R1, parte dela foi para R2. Bom, da mesma forma, tudo que está acontecendo no circuito veio da fonte, por assim dizer, né? Então é claro que se eu somo o que está no circuito, eu tenho que voltar com o que a fonte forneceu. O mesmo raciocínio do circuito anterior. Então a pergunta aqui vai ser a seguinte, olha. Como que eu calculo a corrente total desse circuito? Que é aquela que está saindo da fonte. Eu tenho que ter também, igualzinho eu falei antes, né? Essa corrente total, ela tem que ser dada pela lei de Ohm, né? Que é tensão total por R total. Só que eu não tenho R total aqui de forma direta. O que eu tenho são dois resistores associados em paralelo. Então, nesse momento, eu tenho que ser capaz de associar os dois e substituir por um valor de resistor que seja equivalente a dois resistores associados. Então, aqui existem duas formas de calcular. Eu posso calcular usando essa equação aqui, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Tá? Essa equação só funciona se for 2 a... Se eu associar sempre 2 a 2. Tá? Ou eu posso usar essa equação aqui, ó. Total vai ser 1 dividido por 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn. Tá? Então, essas duas equações são as equações que a gente pode usar para encontrar o valor de resistor total. Por que eu coloquei 1 sobre Rn aqui? Porque eu poderia ter N resistores aqui associados em paralelo. Tá? Que era só acrescentar o valor desse resistor aqui na equação. Então, se eu for associar os resistores 2 a 2, eu posso usar essa primeira equação. Se eu for usar
Se eu for associar todo mundo junto de uma vez, eu uso essa segunda equação aqui. Beleza? Então, essa é a equação para eu encontrar um resistor equivalente total. Então, exemplo. Pegando ainda aquele mesmo circuito de cima ali, hein? Ó, exemplo. Vamos imaginar que a fonte seja 10 volts, os mesmos valores de antes, tá? R1, 15 ohms, R2, 5 ohms. Beleza? Então, é isso que eu quero encontrar. Eu quero encontrar aqui, então, o valor da corrente total. O primeiro passo, então, é calcular o valor do resistor total. Vou calcular das duas formas, só para vocês verem que funciona, tá? Então, da primeira forma, ó, quem é R1 aqui? 15. Estou usando essa primeira equação, tá? R2, 5. Dividido por 15 mais 5. Quanto que dá aqui? 75? É, né? 75 dividido por 20. Quanto que é 75 por 20? 3,75. Então, 3,75 ohms. Beleza? Esse é o nosso valor total de resistor. Essa é da primeira forma, né? Se eu quisesse calcular nessa segunda equação aqui, ficaria assim, ó. 1 dividido 1 sobre 15 mais 1 sobre 5. Tá? Então, agora aqui na sua calculadora, você precisa colocar parêntese. Tá bom? Como que você vai fazer a sua calculadora? Fazer assim, ó. 1 dividido, abre parêntese. Aí aqui dentro também eu gosto de colocar parênteses, tá? Não precisa, mas eu gosto. A parênteses de novo. Coloca 1 dividido por 15, fecha parênteses, mais a parênteses de novo. 1 dividido por 5, fecha parênteses e fecha parênteses. Beleza? Esse valor vai dar também 3,75 ohms. Não pode esquecer da unidade. Beleza? Ou então você pode fazer da seguinte forma. Outra forma de fazer na calculadora é assim também, ó. Você faz assim, ó. 1. Peraí. Ó, outra forma de fazer na calculadora também, ó. Faz primeiro 1 dividido por 15, fazendo essa parte de baixo, tá? Dá igual. Aí vai dar um valor, né? Depois você faz mais, abre parênteses, 1 dividido por 5, fecha parênteses, dá igual de novo. Vai estar um valor na sua tela. Aí você vai aperta a tecla X a menos 1. E dá igual de novo. X a menos 1 ou 1 sobre... Tem algumas calculadoras que esse X a menos 1 está escrito como 1 sobre X. Tá? É a mesma tecla. Então faz, ó, 1 dividido por 15 é igual. Aí mais, a parêntese, 1 dividido por 5, fecha parêntese, é igual. X a menos 1 é igual. Aí vai aparecer o valor de 3,75 na tela aí. Também é outra forma de fazer na calculadora científica, tá bom? Beleza, gente? Mas se quiser, né, pode fazer dessa forma tradicional aqui, igual eu fiz, né? Essa primeira forma ali.
Certo aí? Então, calculado o valor da associação, eu posso calcular o valor da corrente. Então, corrente total vai ser igual a tensão total por resistor total. Então, vai ser igual a 10 volts dividido por 3,75 ohms. Quanto que dá isso aí? 10 por 3,75. 2,66. Vírgula? 66. Beleza. Ampere. O que isso quer dizer? Que da fonte, ó, da fonte aqui, está saindo o valor de 2,66 ampere. Só que, igual eu falei, chega nesse ponto aqui, ó, a corrente se divide, né? E eu preciso saber o quanto que essa corrente dividiu para eu calcular, de fato, o valor que cada corrente tem em cada resistor. Beleza? Como que eu faço isso? Aplicando a famosa primeira lei de Kirchhoff, também conhecida como LKI, lei de Kirchhoff para corrente, tá? Ou então, melhor dizendo, né, LKC, né? C de corrente. Tá? LKT e LKC. O que a lei de Kirchhoff para corrente fala? Fala o seguinte, ó. A definição dela. A soma das correntes que entram em um nó. Agora a gente tem um nó, né? É igual a soma das correntes que dele saem. Beleza? Então, a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que dele saem. Ou seja, você tem corrente entrando em um nó. Você tem 1000 correntes entrando no nó. E você tem 500 correntes saindo do nó. Você vai somar essas 1000 correntes que estão entrando no nó e ela tem que ser igual a essas 500 correntes, por exemplo, que estão saindo do nó. Certo? Então, a lei de Kirchhoff para corrente, que é a primeira lei de Kirchhoff, fala disso para nós. Nesse circuito aqui, existem algumas formas de a gente calcular o valor de cada corrente. Por quê? Porque a gente tem também essa definição aqui, ó, do circuito paralelo. O que vocês observaram com a corrente aqui? Ela divide ou não divide? Eu acabei de falar, né? Ela divide ou não divide? Divide. Então a corrente se divide. Vou colocar assim, né? Divisão da corrente. E tensão igual. Então, esse tipo de circuito em paralelo, ele divide a corrente entre os ramos, a gente chama aquele, onde cada resistor está ali, a gente chama de ramo, tá? Então, ele divide a corrente entre aqueles ramos, porém a tensão em cada resistor permanece igual. Como que a gente consegue observar isso? Olha só. Perceba que esse ponto aqui, eu vou colocar de rosa aqui, ó, rosinha aqui, ó. Esse ponto aqui e esse ponto aqui, perceba que ele está ligado de forma direta aos terminais desse primeiro resistor, olha aqui. Então, a fonte está sendo aplicada de forma direta nesse primeiro resistor, concorda? Olha aqui de rosa, ó. Terminal com terminal de forma direta ligado, ó. Então, se eu medir a tensão em cima da fonte, ou
Se eu medir a tensão em cima do resistor R1, eu vou medir a mesma tensão. Da mesma forma, esse mesmo ponto, ó, que está ligado à fonte, é o primeiro aqui, terminal de R1, está ligado também, olha, ao primeiro terminal de R2. É como se esse ponto de cima aqui tivesse todo mundo comum ligado no mesmo ponto, né? E aqui embaixo, ó, a mesma coisa. Ó. Certo? Então a parte de cima está todo mundo comum, a parte de baixo todo mundo comum. Então, se eu medir a tensão em cima da fonte, se eu medir a tensão em cima do resistor R1, ou se eu medir a tensão em cima do resistor R2, eu estou medindo exatamente a mesma tensão, o mesmo valor. Tá? Então, por isso que aqui embaixo eu coloquei. Deixa eu só tirar essa confusão. Por isso que aqui embaixo eu coloquei, olha, que a tensão é igual em todos os resistores. Tá bom? E em contrapartida, a corrente divide, né? Por que a corrente divide? Porque tem um nó. Beleza? Então perceba que em série, que a gente viu antes, a tensão dividia e a corrente era igual. Não é assim? E em paralelo é o contrário. A corrente divide e a tensão permanece igual. Pegaram essa definição aí? Sim. Sim. Beleza. Então, como que se a gente sabe, então, que a tensão é igual para todos os pontos, e que a gente tem já a tensão da fonte, fica fácil eu achar o valor da corrente 1 e o valor da corrente 2, né? Porque aí a conta fica simples, fica assim, ó. No caso ali, I1 vai ser igual a V total dividido por R1, pelo próprio R1, né? Então seria 10 volts dividido por 15. 10 dividido por 15 dá quanto? Zero ponto 66. Então aqui, 0,66 ampere. Escrevendo em mili, 660 miliampere. E 2, VT sobre R2. Então seria o mesmo 10 volts, lembra que a tensão é igual, né? Dividido por 5 agora. Então 10 por 5 aqui dá 2, né? $2 ampere. Beleza? É claro, então, que eu já posso agora esboçar essa equação aqui que diz respeito à primeira lei de Kirchhoff. Aqui, ó, vamos voltar no circuito aqui. Quem que é a corrente que está entrando nesse nó aqui? De acordo com a seta que foi desenhada. Quem é a corrente que está entrando nesse nó? Zero por 66. Ampere. Não. Vamos falar de I total, I1 e I2. Quem que está entrando no nó? E total. Seria? Perfeito. I total. Exatamente. I total está entrando no nó. Então, vou colocar aqui. Só tem I total entrando no nó? Sim. Só tem total. Se tivesse mais correntes entrando no nó, eu teria que somar elas. Nesse caso aqui, só I total, né? Então, eu vou escrever essa parte aqui, ó. I total igual soma das correntes que saem do nó. Quais são as correntes ali que estão saindo do nó? E 2. Só I2? I1 também está saindo do nó, né? Olha aqui, ó. Que é o I total, né? Não. E saindo do nó agora, tá?
I total está entrando no nó. Ah, sim, sim, no Tá vendo que paralelo. a seta do I total está em direção ao nó. E Uhum. I1 e I2 estão Saindo se não. afastando do nó, tá? Então, quem está saindo do nó aqui é I1 e I2. Então, eu vou colocar aqui desse lado da equação I1 mais I2. Então, perceba, soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Eu escrevi isso matematicamente aqui, ó. E total tem que ser igual a I1 e I2. E se eu fizer igual eu fiz antes lá, de manipular isso aqui e passar I1 e I2 para o outro lado da igualdade, fica assim, né? I total menos I1 menos I2 tem que ser igual a quanto aqui? I total menos I1 Zero. menos I2. Zero. Zero. Tá? Isso aqui é a lei de Kirchhoff para corrente. Isso aqui, então, pode ser representado assim, né? Soma das correntes no nó igual a 0 ampere. Beleza? Então, isso funciona para qualquer circuito com essa configuração. É claro, então, perceba, olha, I1, 0,66, I2, 2 ampere. Se eu somo I1 mais I2, dá 2,66, né? Que é exatamente o valor da corrente total que a gente calculou aqui em cima. 2,66, tá vendo? Então, se eu somo aqui 1 mais I2, né? I1 mais I2 é igual a I total, que é igual a 2,66 ampere, que a gente já calculou. Ah, tem outra forma de eu encontrar os valores? Tem, você pode manipular, por exemplo, aqui, olha. Eu tenho o valor de I total. Encontrei o valor de I1, por exemplo. Para encontrar o valor de I2, eu posso muito bem subtrair I total de I1, né? Olha para esse circuito aqui. Se eu tenho I total aqui e eu já tenho I1, o que resta para lá é a subtração dos dois, né? I total menos a parcela que foi para I1 é o que sobra para I2. Matematicamente eu consigo ver isso também, ó. Se eu manipular essa expressão aqui, olha, fica assim, ó. I1 é igual a I total menos I2, ou também I2 pode ser I total menos I1. Né? Então, eu posso brincar com isso aí, à medida que forem aparecendo valores, né, no decorrer do circuito, eu já posso matar ali o exercício sem precisar calcular tudo. Né? Então, por exemplo, olha, nesse caso aqui, para encontrar I2, seria muito mais fácil subtrair I total de 1 do que fazer uma nova divisão, né? Tá vendo? Então, isso vai, né, a gente vai amadurecendo isso aos poucos, à medida que a gente for pegando exercícios um pouco mais complexos. Beleza? Então, aqui a gente resolve esse circuito dessa forma. Então, um nó. Qual que é a definição de um nó? Um nó é um ponto onde é ligado dois ramos ou mais. Tá? Então, é um ponto onde existe a possibilidade da corrente se dividir. Beleza? Olha que pergunta interessante, hein? Pergunta do Enem de domingo. Ó, imagine que R1 e R2 sejam duas lâmpadas incandescentes comuns. E essa tensão aqui seja uma tomada qualquer, tá? Então eu liguei aqui duas lâmpadas em paralelo e liguei na tomada. A lâmpada 1, representada aqui por R1, imagina que ela queimou. E queimar significa que ela abriu esse circuito aqui. Não vai existir mais corrente em R1 aqui. Se esse ramo de R1 deixar de existir, o que acontece com a lâmpada 2? Ela não liga também. Não liga também? Por quê? Não. Porque foi interrompido o ponto de corrente, o nó, vamos dizer. Não é o nó. Aqui, ó, o que foi interrompido foi isso aqui, ó. Sim, não, mas eu falo assim, que
Ah, não, não. Então ela volta a funcionar. É Isso. isso aí. Ela não Então ela acontece nada. passa a funcionar assim. Ela É vai continuar funcionando normal, não é? isso. É assim, desde que, nesse caso aqui, os valores de corrente vão continuar passando por essa lâmpada normal. Por quê? Porque o percurso da corrente, olha, lá na outra lâmpada não foi interrompido. Então, vai continuar acontecendo ali. A lâmpada vai continuar acesa normalmente. Da mesma forma, e se a lâmpada 2 queimar? A 1 continua funcionando. A 1 continua, porque o caminho, o percurso da corrente, ó, continua acontecendo da mesma forma. Beleza? Então, as lâmpadas da distribuição aí da casa de vocês aí na rua, né, dos postes de iluminação pública. Esses postes ali, as luminárias do poste, estão ligadas em série ou em paralelo? Paralelo. Por quê? Porque, igual que se queima uma lâmpada, as outras ficam funcionando, porque vai É isso. continuar Graças a Deus que normalmente, fica, né? né? Aí caso uma lâmpada queime, as outras continuam tranquilamente funcionando. É isso que a gente observa. Em contrapartida, olha o que acontece no série, olha. Imagina que aqui também são duas lâmpadas. Aí, a lâmpada 2, por exemplo, queimou. E agora? Não funciona. Todas as duas apagam, né? Por quê? Isso. Porque o circuito foi interrompido e eu não tenho mais a configuração de um circuito elétrico fechado, um caminho fechado. Tá vendo? É o que acontece nesses varais aí de iluminação que o pessoal liga aí nessas festas juninas, né? Normalmente você desliga um lá, desliga tudo, o pessoal liga errado. Então, existe essas definições e a gente consegue provar isso na prática. Tá? Então, em paralelo, a tensão vai ser a mesma em todos os pontos, a corrente divide. Como que a corrente vai dividir? Também de acordo com o valor de cada resistor. Lembra que aqui, olha, o resistor que tinha maior valor ficou com maior nível de tensão, né? Porque precisa de uma força maior. Aqui, ó, o resistor que ficou com a maior corrente passando por ele é o resistor de menor valor, né? Justamente porque a corrente sempre prefere passar pelo caminho mais fácil. Então perceba que aqui, ó, cadê os valores? R2, olha aqui, que tem um valor de resistência menor, ficou com a maior corrente. Ou seja, onde tem menos oposição à passagem de corrente, a corrente passa com maior facilidade, né? Com um valor maior. Por isso que o resistor 2, por ele ser de 5 ohms, ele ficou com um valor maior de corrente, né? Em relação a I1. Beleza? Então, isso acontece. Então, para finalizar, o que aconteceria com a corrente se esses dois resistores aqui fossem iguais? R1 e R2 fossem iguais. O que aconteceria aqui com relação à corrente? Ficaria a mesma corrente, porque não teria intervenção nenhuma. Mas o que você chama da mesma corrente? Estou falando assim, ó, imagina se R1 fosse igual a R2. O que está entrando em R1 vai entrar em R2 também, não? Isso. Então reformula a resposta. Isso quer dizer o quê? Espera aí. Isso que você falou quer dizer que metade vai para cada um, né? Isso. Porque em total vai estar chegando aqui e você tem dois caminhos iguais. Então, quer dizer que metade vai para cada um. Então, se fosse uma corrente, por exemplo, aqui de 10 amperes e eu tivesse dois resistores em paralelo iguais, de valor igual, seria 5 amperes para um, 5 amperes para outro e morreu a nota. Beleza? Agora, se é valor diferente, aí o valor vai ponderando o valor de acordo com o valor do resistor. Da mesma forma aqui, ó. Se esses dois resistores aqui fossem de 15 ohms, o que eu observaria com as quedas de tensão?
o mesmo efeito. Cada resistor aqui ficaria com 5 volts, né? Ficaria com metade da tensão para cada resistor. Então, se eu tenho 2 ou mais resistores iguais no circuito, eu sempre vou ter a mesma tensão em cima deles, dividindo pela quantidade de resistor que tem. Por exemplo, se eu tivesse aqui 3 resistores iguais, cada resistor ficaria com 1/3 da tensão da fonte. Aqui, se eu tivesse 3 resistores iguais, cada resistor ficaria com 1/3 da corrente total. Deu para entender isso aí? Deu para Tranquilo. entender? Deu. Beleza. Então é isso aí, gente. Vamos finalizar por aqui, se vocês não têm mais dúvidas.